Doutor José, tudo bem? Tudo jóia. Ô, doutor, semana passada a gente recebeu algumas perguntas por e-mail e tem uma aqui do Jorge, um beijão para você, Jorge, que ele escreveu assim: ele teve um AVC faz 1 ano. Aí ele pergunta, coisa de homem perguntar essas coisas, né, Jorge? Coisa de homem. Só porque o doutor José Roberto é geriatra e cuida da saúde em geral, de como que a gente faz para envelhecer de forma saudável, aposto que o Jorge já está preocupado com a forma aqui de poder beber ou não. Porque ele pergunta assim, ó, teve um AVC faz 1 ano, pode tomar cerveja? Sem álcool. Pergunta de homem. Pergunta de homem. Ele quer saber se ele pode tomar cerveja sem álcool depois. Sem álcool, tranquilamente, Jorge. Eu brinco, você pode encher a cara com cerveja sem álcool. Na verdade, não tem jeito. Cerveja sem álcool é tranquilo, sem problemas. Uhum. E mesmo cerveja com álcool é aquilo que a gente conversou aqui a semana passada, né? Uma lata por dia, teoricamente, protege o coração. Os estudos mostram que uma pequena quantidade de álcool diariamente, né, tem um efeito benéfico. Então eu chamo a atenção, vamos tomar muito cuidado, né, com essa questão da quantidade. Então não é falar que o Zé Roberto falou que eu posso beber e vamos encher a cara, não pode. Nem encher a cara de vez em quando, muito menos todo dia. Então a quantidade é muito pequena de álcool que tem que ser ingerida regularmente. E como a gente falou, o vinho é melhor do que a cerveja. Mas cerveja sem álcool, Jorge, sem problema, pode beber. A questão do AVC, o Jorge não colocou a idade dele, mas a gente escutou casos esses tempos até do Emílio, que é londrinense e participou de uma edição de um reality show. E o Emílio, com 42 anos, ele sofreu um AVC. Hoje, AVC, acidente vascular cerebral. Qualquer homem está sujeito a ter um AVC em qualquer idade? Ou isso também pode ser atingido em mulheres? Pode ser homens e mulheres, né? Na verdade, é muito difícil um AVC em 42 anos. A gente fala que é um AVC em jovem, né? Infarto é muito mais tranquilo com 42 anos, mas AVC a gente fala que é um AVC em jovem, até pode acontecer em idades menores que isso, com 30 anos, e aí a gente tem que investigar uma causa secundária para esse AVC, porque as causas principais, que é a aterosclerose que a gente fala, que é responsável a pressão alta, o cigarro, o colesterol tem um papel importante, mas o cigarro principalmente e a hipertensão arterial, no jovem isso não se faz importante, porque tem uma outra causa secundária. Normalmente tem uma doença por trás disso, normalmente uma doença que a gente chama de colagenose, por exemplo, um lúpus, uma síndrome antifosfolípide, então uma causa secundária para esse AVC, ou hoje já é chamado de AVE. Né? Acidente vascular encefálico. Isso é só uma nomenclatura por causa de anatomia. Se o AVC for em tronco, o tronco não pertence ao cérebro. Entendi. Então aí a nomenclatura é AVE. Mas se for no córtex cerebral, está correto falar AVC. O que faz para evitar o AVC? A principal causa é aquilo que a gente falou agora há pouco, então, Lu, é controlar muito bem a hipertensão arterial, não fumar. Então, no caso, a alimentação está inserida aí. Fazer atividade física e controlar o colesterol. O colesterol é mais determinante para a coronária, mas ele tem um papel importante para o cérebro também. Então, controlar na alimentação. Por isso que a idade, no caso, não interfere para o AVC. Se a pessoa tiver um estilo de vida todo desregulado com 40 anos... É difícil porque ela ficou pouco tempo exposta a esses fatores de risco. Então, aí a chance é menor. Então, por isso que o AVC é uma doença de mais idoso, porque ele ficou exposto há mais tempo à pressão alta, ao colesterol, ao não fazer exercício, ao sedentarismo, ao cigarro. Então, com mais tempo de exposição, associado à idade, que vai alterando essas artérias, ele tem mais risco de AVC. E tem um AVC que pode ser decorrente de uma arritmia cardíaca, que chama fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial faz um êmbolo dentro do coração, um trombo dentro do coração. Esse trombo vai para o... Trombo é um coágulo, né, que vai formar dentro de algum órgão, no caso do coração. Então ele vai formar um trombo e esse trombo vai se desprender, aí é o êmbolo, né? Quando o trombo sai de algum lugar, ele entra para algum lugar, vai para outro lugar, o trombo sai de um lugar e vai para outro, ele se chama êmbolo. Então aí ele faz uma embolia
né, como tem no cerebral. Então, uma causa importante hoje, que é prevenível, a gente tem uso de anticoagulantes, né, controlar o ritmo do coração, que chama fibrilação atrial. É um problema que pode levar a um AVC, ou um AVE mais. O Jorge ligou, doutor, que bonitinho. Vamos lá, Jorge. O Jorge, ele disse que quando ele teve o AVC, ele tinha 47 anos. Hoje ele tem 49. O AVC deixa sequelas? Provavelmente a gente teria que pode deixar sequela e pode ter sorte de não ter sequelas. Né? Dentro do AVC nós temos dois: o AVC isquêmico, que é esse que a gente está conversando, que é o mais comum, e tem o AVC hemorrágico, que é um sangramento dentro da cabeça. O sangramento normalmente ele é mais problemático em termos de mortalidade, mas as sequelas são menores. O isquêmico, as sequelas são maiores. O Jorge também teve um AVC jovem, né, 47 anos. Eu gostaria de perguntar para ele, se ele estiver nos ouvindo aí, se ele fumava. Ô Jorge, liga aqui. 3315-1390. Liga, que eu quero escutar sua voz, tá bom? O Júnior Galdino, ele perguntou o seguinte: pelos nas orelhas, coisa de homem? Envelhecido. Envelhecido? A gente vai com o envelhecimento, a gente vai aumentando as extremidades, né, nariz, orelhas, e vai começando a criar mais pelo. Aumento de cartilagem, então vai aumentando as extremidades. E normalmente começa a ter mais pilificação, perde o pelo no couro cabeludo e começa a ter mais pelo na orelha. Gente, fica careca na cabeça, mas cheio de pelo na orelha. Mas todo homem vai ter pelo na orelha? A imensa maioria. Nossa, doutor. Engraçado isso. Mas tem algum problema ter pelo na orelha? É só se incomodar a estética, mas isso é fácil de tirar. Pode pegar uma pinça, tirar, ou se aguentar a dor, que vocês estão de parabéns, mulheres aí, né? Tá certo? Aguentar a dor, pode depilar. Com cera. Não, gente, porque colocar a lâmina ali dentro não vai dar certo, né? Normalmente é externo, né? Esse pelo é mais no pavilhão, mais externamente. Entendi. Mas pode ser tirado com pinça ou aguentar a depilação. Não tem perigo, não tem problema nenhum. Ok. Doutor, qual seria a tua maior dica hoje para os homens que nos assistem? A gente tem uma audiência masculina muito grande, eu fico muito feliz com isso. E depois que o doutor José Roberto começou a falar bastante sobre a saúde sua, homem, né? Que graças a Deus agora está atentando para a tua saúde, a gente tem recebido muita pergunta de homem. E eles sempre preocupados com a forma de se viver hoje, né? De forma saudável, coisa que antigamente só a mulher se preocupava. Academia, musculação, essas coisas todas, né? Se exercitar. Hoje, para os homens em específico, qual seria a tua maior dica? Acho que uma palavra chamada cuide-se, né? Isso, quando a gente fala isso, cuide-se no geral, né? Então é não fumar, fazer exercício, comer direito e procurar médico regularmente, que médico homem só procura quando o calo aperta muito. Então, na verdade, quando o calo dói muito, a gente procura ajuda. Então cuide-se, né? A gente tem que mudar isso, parar de ser essa coisa de ser machão, né? Machão morre mais cedo, tá certo? Porque a gente não procura ajuda. Então, vamos procurar ajuda, vamos se cuidar, né? Tem tantas medidas preventivas aí, tem tantas medicações, tantas terapias hoje, e principalmente a prevenção. A prevenção é tudo. Tem gente na linha? É o Jorge? Não, a Lilian. Alô, Lilian. Oi. Tudo bom, Lilian? Tudo. Da onde você tá falando? Tô falando aqui de Londrina mesmo, no centro. Tá com quem em casa? Não, tô sozinha, tô trabalhando. Não, você tá com a gente, Lilian. Tá com a gente, não tá sozinha, tá com a gente aqui. Qual que é a tua pergunta? Oi, Lu. Qual que é a tua pergunta? Oi já. Você tá falando oi. Faz a sua pergunta, Londrina. Lilian. Tô sozinha, tô no trabalho. Pode fazer sua pergunta, Lilian. Ô, Lu. Que bom, Lu. Eu falo uma coisa importante. Eu te amo muito, perdi 6 quilos graças ao programa de vocês. É? Isso, e a pergunta é que eu gostaria de saber se agora eu tenho que tomar essa infantil pra fortalecer meu coração, porque até agora eu fiz vários exames e ninguém nunca me receitou. Ai, que pergunta boa. Você tem quantos anos? 50? Vou fazer 50 agora no final do ano. 50 anos no final do ano, doutor José. Lilian, que alegria que você tá na voz, adorei. Fala cara que eu amo a Lu de montão. Um beijo pra você, minha flor, obrigada. Beijão, tchau. Beijo pro meu amor Noel. O amor Noel dela. Olha lá, declaração de amor ao vivo aqui. E aí, doutor, me conta. Não precisa tomar o AS que ela falou, né? Na verdade,
porque a gente é uma bela medicação, mudou muito a mortalidade, é uma excelente pergunta, aliás, né? A gente deixa essa medicação para grupos específicos, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas de alto risco para sofrer infarto agudo do miocárdio. Então, para esse grupo de pacientes, o AS é, podemos dizer hoje, um santo remédio. Então, ele evita, é uma medicação que diminui o risco de mortalidade. Então é uma medicação bem-vinda. Mas para você aí que está em casa, né, que não tem nenhuma doença prévia, né, principalmente mulheres, vocês se beneficiam mais do ponto de vista cardíaco, então não precisa tomar o AS. Viu, gente? Tá? Tem coisa que não precisa. Não é porque o vizinho toma que eu tenho que tomar. Tem que tomar remédio também. do vizinho é bom para o vizinho. É. Doutor, obrigada, tá? Tô esperando a ligação do Jorge semana que vem, hein? O Jorge aí não ligou, que a gente quer saber. Tá nos mais devendo, 47 anos, se fumava ou não. A gente quer saber da vida do Jorge. Aqui a gente quer saber da vida de todo mundo. Uma ótima semana, doutor. Obrigada. A nós todos. Obrigada.